E aí, galera do nosso podcast JQB, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui mais um episódio, hoje vai ser muito especial. Estou aqui com um dos meus auxiliares aqui, Gabriel Massa. E aí, filhote, só vitória? E aí, pastor Márcio, como é que o senhor tá? Tô bem, graças a Deus. Estamos aí juntos aí, nessa obra, nessa missão de alcançar a galera através das redes sociais, das mídias aí que Deus nos proporcionou, né? De evangelizar. E sem delongas, vamos bater um papo que legal, falar sobre a palavra de Deus. E eu creio que Deus vai te usar muito aí para falar sobre a mensagem da cruz. Amém, pastor. Glória a Deus. É um prazer estar aqui, é uma grande alegria estar participando aqui desse podcast. Já temos dado um início, né? Já faz um tempo. E eu creio que essa mensagem também vai acrescentar algo no mundo espiritual, vai acrescentar algo espiritual para cada pessoa que vai estar ouvindo. E como o senhor disse, né, sem delongas, vamos entrar nessa mensagem. Eu creio que Deus vai falar aos corações. Você que está aí em casa, aumente as suas expectativas nessa hora, porque quando o Espírito Santo fala conosco, o nosso coração começa a arder. Tô vendo que vai ser fogo, hein? Tô vendo que vai... Glória a Deus. As comportas dos seus vão se abrir aqui. Aleluia. Glória a Deus, eu creio. Então, já vamos bater um papo aí bacana. O que Deus tem falado do seu coração nos últimos dias aí, que você... pode trazer pra galera que tá nos ouvindo agora aí. O que Deus tem ministrado na sua vida aí? Pastor, nós sabemos que são dias que muitas pessoas estão precisando de um mover de Deus na vida dela, né? Como, por exemplo, cura divina, libertação, estão precisando de um descanso no Senhor, estão precisando de paz interior. E nada melhor do que a palavra de Deus, né? Para esse momento. Nada é um refrigério, né, cara? Sim, sim. E eu já queria aqui trazer sobre essa palavra, sobre o mover de Deus, uma mensagem que está em João. Bora lá. No Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo de número 3, que diz que Jesus passou por um tanque que se chamava Betesda, onde neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, né? Então todo aquele povo estava ali enfermo, talvez até eles poderiam conversar entre si, né? A gente tem que esperar um anjo, né? Se a gente ler aqui todo o contexto, né? Descia um anjo num certo momento que agitava as águas, e o primeiro que descesse aquelas águas era curado, era sarado da enfermidade, né? E eles até poderiam conversar entre si, não, vamos esperar aqui, uma hora vai acontecer, uma hora talvez esse anjo vai descer, eu vou ser o primeiro, né? E muitos tinham uma expectativa de ser curados, né, de serem curados. E hoje não é diferente, né? Quantas pessoas estão esperando o mover de Deus na vida delas, né? Não somente, vamos dizer assim, o movimento da água de um tanque, não. Elas estão esperando receber um toque do poder de Deus. E aparentemente, né? Parece até, aos olhos naturais, parece até ser algo legal, né? Poxa, a pessoa está aguardando em Deus o mover. Não está esperando do homem, né? Muitos estão esperando esse mover de Deus, mas vemos nesse contexto que não é bem assim, né, cara? Não é. Não é, porque quando Jesus chegou ali, ele chegou com o mover de Deus. Então as pessoas pararam de esperar para receber. E existe uma diferença. Nós precisamos deixar de esperar coisas que nós já temos que receber, que já são nossas, que o Senhor já nos deu, né? E nisso também nós já entraríamos um pouco no âmbito de fé, né? Sim. De parar de esperar e começar a receber aquilo que Deus tem para nós. Porque há uma diferença entre a esperança, né? Sim. Entre a esperança e a fé. A esperança se remete ao futuro, a fé é agora, a fé é nesse momento. E nós só vamos experimentar esse mover de Deus, pastor Márcio, quando nós colocarmos a nossa fé em ação. Não somente da boca para fora, mas esperar verdadeiramente que, por exemplo, às vezes durante um culto, às vezes naquele culto que não tem muitas pessoas, naquela campanha de segunda, naquela campanha de quarta ou de sexta. Ou naquele culto no lar. Ou naquele culto no lar também. Ou nesse podcast, né? Boa. E quando a pessoa ela abre o coração dela e ela aceita receber algo de Deus, a fé começa a operar. E quando a fé começa a operar, o poder de Deus é ativado. E se a gente continuar aqui lendo nesses próximos versículos, nós vamos ver que tinha um homem que havia 38 anos, pastor. Não era 5 meses, não era 5 anos, era 38 horas ou 38 dias. Não era. Era 38 anos. Muito tempo, cara. Que ele se achava enfermo
ali naquele tanque. Ele se encontrava naquela situação. Sim, né? Ele estava enfermo, né? E aqui diz que Jesus falou, e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma tua cama e anda. Então nós vemos o que? Quando o mover de Deus que estava ali na vida de Jesus, aquele poder de cura divina, né? Aquele poder, aquela unção de cura que estava em Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele manifestou o que havia dentro dele, porque a natureza de Deus é cura, a natureza de Deus é libertação, a natureza de Deus é salvação. Então, quando Jesus, a própria, vamos dizer assim, o próprio Salvador, o Messias, se encontrou diante daquele homem, aquele homem, ele não entendeu que ele não entendeu que ali era o Messias, mas Jesus falou, você quer ficar são? Jesus até provocou, ele estava provocando essa reação no cara, né? Sim. Às vezes nós somos provocados. Verdade. A botar pra fora uma fé. Talvez uma fé que aparentemente está apagada, porque querendo ou não, ele aguardava o mover das águas, ele tinha uma esperança que poderia acontecer. Mas ele estava pensando em algo que poderia acontecer. E Jesus estava despertando ele para algo que tinha que acontecer naquele momento. É agora. Sim. Às vezes nós esperamos, Massa, muito o que pode acontecer no futuro, sendo que Deus quer mover as águas hoje. Sim. Às vezes até mesmo para a pessoa que ainda não é batizada com o Espírito Santo. Verdade. Com a manifestação dos dons de línguas, né? Às vezes a pessoa, ela está esperando, mas ela tem que deixar de esperar. Ela tem que deixar de esperar, porque o Espírito Santo ele já está entre nós. E o que nós temos que fazer é receber pela fé, receber o batismo pela fé, né? O Kenneth Hagin, grande pregador, até comenta sobre isso em um livro que ele diz sobre a fé, né? Nós temos que deixar de esperar e começar a colocar a fé em ação para receber. Uau! Então foi o que estava acontecendo com esse homem. Sim. Né? E você vê que depois que Jesus estava ativando isso, Jesus passou algo que tinha na realidade da vida dele. Então Jesus era a própria cura, Jesus era a própria o mover de Deus ali que estava se manifestando diante dos olhos daquele homem. Só que mesmo assim ele não entendeu. Ele foi Senhor, eu não tenho homem algum, né? Sim. Que quando a água é agitada me ponha no tanque. Olha só que também entra um detalhe muito interessante, né? Quantos, Massa, estão há anos presos em algo, esperando o mover do homem? Sim. Você vê que ele esperava que algum homem pudesse, depois no agitar das águas, colocar ele naquela situação oportuna de cura. Sim. Isso aqui, e para quem está nos acompanhando, você precisa entender que o que você precisa receber não vem do homem, vem de Deus. Com certeza. E ali Jesus estava querendo despertar aquele cara. Aí depois ele questionou, enfim. E no versículo 8 a Bíblia diz assim, Jesus lhe disse, levanta-te, toma a tua cama como você disse e anda. E olha que forte o 9. Logo aquele homem ficou são e tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Ou seja, era um dia que especificamente os homens questionavam, que não podia ter milagre. Sim. Não podia ter a manifestação. Jesus veio e quebrou tudo isso, cara. Sim. Né? Sim. Isso é muito forte. Jesus vem e quebra tudo. Jesus vai na contramão do entendimento humano. Quebrando protocolos, Quebrando protocolos. Esse é o Deus, isso é muito forte, cara. Glória a Deus. E, pastor, é muito interessante também que para ele obedecer a Jesus, ele teve que abrir mão dessa espera do mover do homem na vida dele. E ele teve que obedecer a Jesus, né? É muito interessante também de um homem que está lá em Atos capítulo 8, o evangelista Filipe. Ele não andava segundo o mover dos homens, segundo o que os homens estavam falando, segundo a globalização, segundo as opiniões. Não, ele não andava segundo os homens, mas ele era dirigido pelo Espírito de Deus, né? Porque ele se encontrava ali num avivamento em Samaria, e aí o anjo do Senhor apareceu a ele e falou, Filipe, desça para o caminho que está deserto. E talvez Filipe poderia questionar, o que eu vou fazer num caminho deserto, Senhor? O que eu vou fazer num lugar que não tem, aparentemente não tem ninguém? O que eu vou fazer nesse lugar? Só que tudo que Deus fala com um propósito, né? Deus sempre trazendo um propósito. A palavra que sai da boca dele, né? A Bíblia diz que não volta para ele vazia. Não volta. Então a palavra quando sai da boca de Deus sai com um propósito, né, Felipe? Com certeza. E então ele estava andando sobre o propósito de Deus. E quem está no propósito entende, pastor. Quem está no propósito não questiona. Porque ele poderia questionar, não, Deus, lá não tem ninguém, o Senhor está me usando aqui nesse lugar, tem gente sendo curada, tem pessoas sendo libertas, pessoas sendo batizadas nas águas, mas ele não questionou.
porque Deus queria atingir um coração ali naquele deserto, que era de um etíope, o eunuco, que cuidava das coisas da rainha de Candace. Então, e Deus sabia do coração daquele homem. O Espírito Santo já estava preparando aquele coração. Então nós precisamos, para viver esse mover de Deus, para viver até mesmo o que nós ouvimos muito hoje em dia, né, o avivamento, né, nós precisamos abrir mão do mover do homem e nós precisamos abrir mão de opiniões humanas e começar a colocar a nossa obediência em ação. Tem um amigo nosso, né, o Eduardo Nunes, lá da Zion, ele disse, né, esse livro dele que ele tem, o Avivamento Sustentável, né? Então, a gente não precisa, não pode, nem necessita, nós necessitamos depender das coisas que vêm do homem. A galera que está acompanhando, a galera que está nos assistindo, você precisa entender, colocar algo no seu coração, cara. Você não pode depender do homem, porque o homem ele é falho. O homem pode chegar aqui agora, pode chegar e te dar uma direção no natural, mas só que se você tá ligado com o Espírito vai testificar na sua vida se é uma direção de Deus ou não. Queima no seu coração. Sim. E você vê que quem não tá no propósito, que nem você disse, não entende nada. Olha só, voltando lá em João, versículo 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado. Ó, quantos se levantam depois que a pessoa recebe uma direção, uma resposta de Deus, vão lá questionar? Você começou a ir na igreja, mas quem garante que você tá curado? Sim. Quem garante que foi Deus que te abençoou, né? Sim. As pessoas vão duvidar. Por quê? Ó, os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Sim. E no mundo, né, a gente vê, que nem o senhor está falando, muitas pessoas, né, questionando ali o milagre, questionando ele. E a gente vê que no mundo, como o apóstolo Paulo disse, né, há muitas vozes. Exato. Há muitas vozes. Por isso que a gente tem que priorizar aquilo que Deus está falando conosco, a voz do Espírito, Sim. né, cara? E tem muita gente que... Muitos vamos trazer aqui esse podcast, creio que muitos jovens vão estar ouvindo também, né? Muitas pessoas que estão aí na etapa da sua juventude. Quantos que hoje em dia questionam quando o pastor fala algo e esquece que por trás da voz do pastor há um chamado de Deus para a vida dele, né? Uau. E quem acaba entendendo, quem acaba pegando isso, acaba sendo abençoado. Acaba crescendo espiritualmente e acaba crescendo ministerialmente, porque é uma bênção sob aquela submissão, né? É verdade. E eu creio que Deus tem usado as lideranças. Poxa, eu cuido da juventude, então eu sou líder. Então eu creio que o que Deus está colocando no meu coração é para ministrar para a galera, e eu quero que a galera também aceite. Não é uma palavra que sai da minha boca, não é da boca do homem, mas eu creio que é uma palavra que sai da boca de Deus. Sim. Deus me usou ali como instrumento, como te usa também, como usa a galera que está ao nosso lado aí, que tem nos dado essa assistência no corpo de liderança. Então a galera que tá ouvindo precisa entender. Cara, eu preciso estar ligado com o Espírito, porque hoje, Márcia, a gente está numa geração de muitas vozes, que você disse, e a pessoa não tá conseguindo, a galera não tá conseguindo discernir que voz que é, se é a voz de Deus, se é a voz do homem. Sim. Se é a voz da carne ou a voz do Espírito. Sim. E como é que faz, cara, pra galera hoje tá sensível de fato à voz do Espírito? Pastor, quando o senhor comentou isso na hora que o Espírito Santo lembrou de Samuel. Uau. Né? Porque Deus havia chamado ele ali, né? Verdade, e foi cara, praticamente ali 4 vezes o Senhor, Samuel, e ele corria até o homem. Tanto que a Bíblia diz, e correu a Eli. Então tem muitos jovens que estão ouvindo a voz do Espírito Santo. Estão ouvindo o chamado de Deus para a vida deles. Só que estão correndo direto no homem. Às vezes, claro, Deus prepara uma pessoa de Deus que vai chegar, vai incentivar. Sim, claro, vai te até, impulsionar, vai né, falar, cara? vai pra cima, é isso que Deus está falando. Vai lá, ora, jejua, se consagra. Mas também aqueles que às vezes, nem todos que estão em Israel são israelitas. E podem jogar um balde de água fria sobre aquilo que Deus falou com esse jovem. Então, para essa galera que está ouvindo a gente, é muito importante relembrar, quando Deus fala algo conosco, nós temos que colocar isso no coração e verdadeiramente perseguir esse propósito, né? Samuel, ele levantou e foi até Eli. Foi ali mais de 1, 2, 3 vezes. E aí ele entendeu, opa, peraí. Não, é o Senhor que está chamando esse jovem. É o Senhor que está chamando ele, né? E aí nós vemos que depois, quando o Senhor chama mais uma vez Samuel, ele diz, fala, Senhor, porque o teu servo está aqui, está ouvindo, né? O teu servo ouve. E ali foi a primeira revelação que Deus deu a Samuel. Então havia uma revelação escondida ali dentro daquele chamado, né? De trás daquela voz, né, cara? Sim. E é interessante que aí também já temos um outro contexto aí, que o líder está sensível. Que às vezes, né? Às vezes vem aquela voz, a voz da palavra, tentando falar com o jovem não tá entendendo. Verdade. Por isso que é a importância, o cara que tá à frente do trabalho, quem tá ouvindo, se você trabalha com jovens, se você está à frente
de uma liderança, enfim, na sua igreja local, você precisa, tanto quanto aquele jovem, estar sensível à voz de Deus, porque aquele homem, ele entendeu, poxa, quem está falando com aquele jovem é o Senhor. Sim. Né? Não seja um instrumento negativo, não atrapalhe o ministério, o crescimento do ministério de alguém. Você que está nos acompanhando, você precisa entender, Deus também ele quer te usar para despertar, ativar em alguém a sua chamada, ativar em alguém essa voz que ele não está conseguindo compreender. E você que tem mais experiência, você que tem um discernimento espiritual, você precisa estar ligado com Deus. Não para derrubar alguém, mas para ajudar aquela pessoa a se impulsionar no seu chamado, não é isso? Sim, nós não podemos matar o chamado de ninguém. Exato. Nós temos que incentivar o chamado de todas as pessoas que vierem até a nós, né? Porque às vezes tem pessoas que acabam se desviando por esse motivo. Acabam olhando para a obra de Deus de uma forma errada. Sim. E sendo que não é aquilo que aquela pessoa passou. Porque a nossa vida não deve ser definida por experiências. Porque a Bíblia não diz, né? Mas o justo viverá pelas experiências, né? O justo viverá da fé. O justo viverá por aquilo que ele ouve de Deus na palavra. Fé vem por ouvir pela... Sim. Ou seja, o justo vive da palavra, cara. Com é o único método, né? Sim, por isso que a gente retoma aquele ponto de Samuel, aonde ele teve que aprender a dar ouvidos ao que Deus estava falando. Não, peraí, não é o homem que está me chamando. Não é Eli que está me chamando. Sim. É o Senhor que está me chamando, né? E interessante, Massa, também dentro desse contexto, trazendo agora para a realidade. Hoje você está aqui nos auxiliando, você está fazendo parte de uma nova geração que está sendo levantada por Deus aí. Uma geração que queima no coração e se propõe fazer a obra do eis-me aqui, envia-me a mim. Cara, para você, Massa, essa galera que tem vontade de fazer a obra, claro que você ainda, um jovem que ainda não teve essa experiência de sair do país, mas também queima no seu coração. Sim. De estar à disposição, por onde o vento soprar, você está à disposição da obra, né? Eu costumo dizer isso, é bíblico isso. E para você, cara, o que falta hoje na nossa geração, você sendo um cara tão novo, você tá com quantos anos hoje? Tô com 21 anos, pastor. Atualmente que nós estamos gravando, você tá com 21 anos de idade. Isso. Você, no seu sentir, até com a galera que você atende, que constantemente você recebe de oração, você atende, quando eu não posso atender, você tá atendendo a galera ali pessoalmente, você, o Wesley, o Kaique, o Adalberto, a galera que tá mais próxima ali. Para você, cara, qual é uma das maiores dificuldades que essa galera hoje está enfrentando para atender a voz da chamada de Deus? Eu quero até aqui nesse momento, pastor, fazer uma comparação. Né? Antes de me converter, antes de me entregar minha vida para Jesus, eu jogava bola. Antes de também aceitar o chamado de Deus. Mais um jogador aí, né? Caramba. Mais um, né? E eu lembro que às vezes eu começava o jogo no banco. Né? Tava ali no banco de reserva. E ali, às vezes a gente ia aquecer, né? Começava o segundo tempo e o treinador chamava e falava assim, ó, Massa, você vai entrar lá de lateral direito, né? Eu costumava jogar de lateral direito. Falava assim, ó, você vai jogar lá de lateral direito, mas ó, você vai segurar aqui um pouquinho pra trás, você não vai avançar tanto e tal. Passava aquelas orientações sim, e tal, sim. Isso, aquilo, tal. E aí eu esperava, né, a substituição, o rapaz vinha e eu entrava. Quando eu entrava ali naquele campo, eu deveria entrar em obediência ao que o treinador estava falando. Porque ele estava tendo uma visão ali. Sim. Talvez ele estudou o jogo, estudou outro time, sim, um adversário. para até mesmo não atrapalhar o time. Certo. E o que eu vejo que falta, assim, ao meu ponto de vista hoje, é uma obediência radical dos jovens que estão entrando na obra. Radical. É uma obediência, assim, que as pessoas podem falar assim, ele tá louco. O que ele tá fazendo? Ele não sabe o que tá fazendo. É que ele é jovem, é que ele, né, é menino, começou agora. Mas é essa obediência radical que vai fazer a gente viver tudo que Deus tem preparado pra gente. Uau, e eu vejo assim que Jesus era radical, né, cara? Jesus. Jesus era radical. Você vê que desde os 12 anos ali, ele não dava moleza, cara. Não dava. Não era qualquer um que conseguia debater com Jesus. Pra falar a verdade, ninguém conseguia debater. Ninguém. Além de todo o conhecimento que Jesus tinha, ele era inspirado, cara. Aí entra dois detalhes aqui de suma importância para nossa geração. Tem muitos que querem ser usados, têm até o conhecimento, mas não são inspirados. Verdade. Por isso que não tem resultado no ministério, não é isso? Sim. Eu creio que falta também muita comunhão com o Espírito Santo, né? O poder do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Os apóstolos, quando teve aquela dissensão lá em Atos 6, entre os gregos, e que eles chegaram e falavam, ninguém está cuidando das nossas viúvas, e aí chegaram e levaram esse assunto até os apóstolos, e eles falaram assim, não, levantem 7 homens cheios de, com boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais nós vamos constituir sobre este negócio.
Só que uma coisa interessante, os apóstolos falaram assim, mas nós perseveraremos no ministério da palavra e da oração. Então, não adianta somente se envolver com a obra, precisa se envolver com o dono da obra. Uau. Precisa estar em conexão com o dono da obra, né? E é isso que vai trazer inspiração. É isso que vai fazer o nosso ministério ser, não um poço, né? Não ser um poço, mas ser uma fonte. Para que outras pessoas possam receber desse alimento, receber daquilo que Deus está dando e fazendo através das nossas vidas. Isso aí, então fica essa dica para quem está acompanhando. Cara, eu tenho certeza que essa aí foi a grande chave que você trouxe nesse podcast. E eu tenho certeza que pessoas que têm vontade de se ingressar na obra, jovens que estão com o coração sedento. Primeiro, também, um dos primeiros toques que eu dou para você, cara, antes de você ser enviado, sirva o local onde você está. Nosso Deus não é Deus de confusão. Se Deus abriu essa porta para você servir, sirva. Ah, pastor, mas eu acho que aqui na igreja local eu não vou conseguir ser usado. Cara, se você não conseguir servir no pouco, nunca Deus vai te colocar no muito. Eita. Então você tem que acordar e despertar para a realidade que você vive hoje. Então sirva a Deus com alegria onde você está. Pare de ficar reclamando. Pare de ser essa geração mimimi, cara. Uma geração que só reclama. Reclama, tem que ser do seu jeito. Eu costumo brincar. Respeito, acho bacana o clima. Mas hoje, cara, a galera questiona de tudo, Márcio. Você tá ligado? Você tá com a gente lá na sede. Eu queria que a igreja fosse toda preta. Pra quê, mano? Eu tô pela fé já. Já quase não enxergo. Eu tô na fé aqui também, tirar esse óculos aqui. A galera quer escurecer a igreja. Vocês querem ver o pastor caindo do altar, não é possível. Entendeu? Cara, eu costumo dizer que o detalhe não tá no ambiente. Na igreja em si. Claro, está dentro de você. A igreja está dentro de você. Nós que fazemos o culto, né? Exatamente. A pessoa que faz o culto. Se você já não sair da sua casa queimando, glória a Deus, que Deus vai usar o seu pastor. Se você não já sair da sua casa, que você vai passar pelo metrô, pelo ônibus, durante a sua caminhada até a igreja, que você vai ser um instrumento. Você não entendeu o evangelho ainda. Então você precisa despertar e esquecer que na época de Jesus não tinha essas coisas. Na época de Jesus não tinha microfone. Não tinha. Mas ele era o microfone. Tá entendendo? Não tinha iluminação. Mas ele era a iluminação, porque quando ele chegava, ele levava luz. Glória a Deus. Entendeu? Então a galera precisa despertar. O que você precisa, meu amigo, minha amiga, é despertar pra ter Jesus na sua vida. Sim. Não precisa de paliativo, mano. Deus quer te usar. Não basta você dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas na hora que Jesus te aperta e fala, vou te lançar, você fica com medo. Então por isso você precisa... Quem acompanhou o primeiro podcast, eu falei sobre a aljava. Você que ainda não assistiu, depois você vai lá ouvir lá. Lá, Isaías 49, 2, 3. Você precisa passar por esse processo. Você precisa ser colocado dentro da aljava ali... Ok? Ser lapidado, aleluia, independentemente do tempo que demore. Mas aí quando você acordar, você vai ser lançado. Ai, meu filho, ninguém te segura. Em nome de Deus vai ser exaltado, cara. Então para de ficar reclamando, para de ficar questionando. Abre o coração e deixa Deus te usar como instrumento de honra, não um vaso de desonra. Caramba. Sim, pastor, tá encaixando toda a palavra, assim, né? E eu até queria falar uma coisa também, como o senhor já deixou um recado aí pra galera que quer ser enviada, eu também quero deixar um recado aqui, né? Em Atos 13, 2, diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E agora só a parte A do versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo. Uau. Uma vez quando eu estava meditando nesse texto, eu falei, Deus, por que algumas coisas ainda não aconteceram na minha vida? E aí foi onde Deus ministrou isso ao meu coração. Antes de todo envio, há um preparo. Uau! Antes de todo envio há um preparo. E sabe qual que é o problema? Hoje eu vejo muitos jovens questionando, não, já deu meu tempo de ir. Não, eu já sei, eu não sei o que, mas eu não vejo aqui os 5 homens que estavam aqui se consagrando, eu não vejo eles questionando a Deus. Eu vejo eles servindo ao Senhor e jejuando, quebrando a carne, né? E eles ali se consagrando e o Espírito Santo falou. Então, antes de todo envio vai ter um preparo e não somos nós que definimos o tempo de espera. Meu Deus. Só o Senhor sabe quando a gente está pronto. Só o Senhor sabe quando que Ele vai poder enviar a gente pra gente não morrer espiritualmente lá fora, lá onde não vai ter talvez um pastor que vai estar ali de perto te acompanhando, aonde você não vai ter família, amigos, às vezes você também ainda não é casado, não vai ter uma esposa, um esposo pra estar com você. Então só o Senhor sabe o tempo de envio. E uma coisa é muito forte, porque aí as pessoas podem falar assim, então qual que é o preparo? Também está aqui. Eu creio em 2 coisas, a entrega em oração, eu até escrevi aqui, né? A entrega em oração mais Bíblia.
Uau. Não tem segredo, não tem segredo. Se tiver entregue em oração, se aceitar essa vida de oração e essa vida de imersão na palavra, a juventude de hoje em dia precisa, até mesmo uma vez quando o pastor Michael falou pra mim assim, ó, o que você precisa assim mesmo é enfiar a cara na Bíblia. Eu falei assim, é verdade, porque eu fiz essa pergunta, falei, pastor, o que eu preciso assim pra ser preparado? Ele falou assim, Márcio, enfia a cara na Bíblia, vai, entra. E eu falei assim, é isso que a gente precisa, né? Então a pessoa pega, lê 10 minutos, aí fala, não... Aí já vai lá no Reels do Instagram, vou fazer outra coisa, vou ali na padoca comprar um chocolate. Então, cara, assim, não entendeu ainda, exatamente, né? Não entendeu, precisa ficar horas ali com a palavra. E só pra finalizar aqui esse podcast aqui, a galera hoje tem que parar com esses rótulos, cara. Eu tenho que ser o top do Instagram, eu tenho que ser o top lá do TikTok. Não, beleza, se for pra glória de Deus, que arrebente. Mas, mano, antes de você querer uma fama, diminua. Que o Senhor cresça e você diminua, que a Bíblia Sagrada diz. E é isso. Fica com essas chaves aí no seu coração. Passar? Glória a Deus. Bate aqui, meu filho. Obrigado pela sua participação, foi top. Fala pra gente aí, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é G_Massa. Tem lá uns devocionais, alguns vídeos com algumas mensagens, algumas palavras de Deus pro seu coração. E eu creio que Deus vai falar com você. Dá uma passada lá, em nome de Jesus. É isso aí. E vocês, estamos juntos aí, nos inscreva lá no canal do YouTube, JQV Oficial. Todas as plataformas aí, Spotify, JQV Podcast. Valeu!